VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aí nos acompanhando, pedir que você curta e principalmente compartilhe o podcast com quem pode gostar dos assuntos que a gente vai abordar por aqui. E o episódio de hoje é Moda Circular. Eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Empreendedora por natureza, ela é uma criadora incansável e uma amiga maravilhosa que esteve ao meu lado nos melhores e mais difíceis momentos da minha vida. Com uma trajetória marcada por empresas inovadoras em diferentes segmentos, muitas delas no universo da moda, sua abordagem sempre une criatividade e expressão artística. Formada em design de produto, ela expande sua atuação para áreas como design industrial, gráfico, de experiência e moda, com uma característica marcante: colocar a mão na massa e acompanhar de perto cada transformação. Há 8 anos, junto com a sócia Martina Malman, ela idealizou a Re-Up Store, um brechó pioneiro na moda circular premium em Porto Alegre, que hoje atua presencialmente e online, conectando propósito e estilo em todo o Brasil. Ana Carolina Barbosa. Ai, que delícia estar aqui. Obrigada, amiga, por ter aceitado o meu convite, estar aqui pra gente conversar sobre esse tema tão legal, né? Muito. Então, eu quero que tu comece contando pra gente como é que começou a Re-Up, que é o teu brechó, né? O teu negócio atual com a tua sócia. É muito legal, porque as pessoas nos perguntam isso achando que a gente vai vir com uma super explicação, com um plano de negócio. Na verdade, ele começou muito despretensiosamente. Antes de mais nada, a Martina, ela era minha colega de faculdade, a gente estudou junto, design de produto. E lá na faculdade, a gente já tinha entendido que a gente se complementava muito nos trabalhos. A gente gostava de fazer coisas diferentes, o que era ótimo, principalmente nos trabalhos e em grupo. Cada uma fazia uma coisa e super funcionava. Ali a gente criou uma grande amizade, depois que a faculdade acabou. A gente trabalhou juntas num escritório de design de produto, desenvolvendo projetos incríveis de design de experiência. E durante muitos anos, acho que a gente ficou uns 5 anos trabalhando juntas nesse estúdio. Depois, resumindo um pouco, né, porque a história é longa, esse estúdio, ele fecha. E a gente se depara, assim, no momento, foi na crise de 2016. Ele fecha e a gente se depara num momento de, e agora? O que a gente vai fazer? Se recolocar num mercado de trabalho que, né, é um pouco complexo. E um dia ela me liga, falando assim: amiga, eu tenho muita roupa legal e eu preciso que tu coloque. Tu foi modelo há muito tempo e eu preciso que tu coloque essas roupas pra gente colocar no Enjoei. O Enjoei ali naquela época, isso era em 2017, ele, há uns 3, 4 anos, ele já vinha com uma relevância bem significativa no mercado. E a gente, vou lá, vou te ajudar. Não era um negócio, não era um business. E ela chegou lá em casa, eu achando que ela ia chegar com uma sacolinha com algumas peças, e ela chegou com uma mala gigantesca. E eu falei, meu Deus do céu, Martina. E ela falou, não, o teu pagamento é em peças. Eu falei, tá, aceito. E aí a gente colocou essas peças, eu coloquei, e a gente foi pra rua fotografar. E a gente tirou fotos incríveis e colocou na lojinha do Enjoei. Era as peças dela, não era um negócio. E a gente lá catalogando aquelas peças e colocando elas na lojinha. A gente... Foi exatamente assim, eu lembro como se fosse ontem. Ela me olhou e falou, Carol, o que a gente podia fazer? A gente podia voltar a trabalhar juntas com alguma coisa, de repente, no mercado de design de experiência, que era algo que a gente já tinha trabalhado bastante tempo. E eu, não, pelo amor de Deus. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, por que a gente não faz exatamente isso que a gente tá fazendo? Eu lembro do brilho no olho dela e ela me olhar e dizer assim, eu sim, deve ter muita gente assim como tu, que tem roupas legais, que não serve mais, que não faz mais sentido, mas que pode fazer sentido para outra pessoa. Naquele dia ela foi embora, ela me ligou e falou, vamos marcar um encontro amanhã, de manhã, e conversar sobre isso.
E aí, no outro dia, já tinha até uma identidade visual, porque sim, né, éramos designers e a gente tinha que usar isso ao nosso favor. E assim nasceu a ReUp. E a gente também, sem grana para começar uma empresa, a gente estava assim, pensando, tá, mas como é que isso vai acontecer? Vai ser online? Vai ser... A gente não tinha um case, algum outro brechó que fizesse sentido pra gente, de repente, imaginar, não, vamos seguir aquele ali. A gente pensou, tá, e aí, como é que a gente vai fazer? Não tinha um modelo de negócio pronto que a gente imaginasse para isso. Então, claro, foi muito erro e acerto no começo. A gente pensou em fazer somente online, ir para um espaço e ter só um espaço de depósito para guardar as roupas. Depois a gente entendeu que era importante a experiência de compra, ter um espaço físico onde a gente pudesse ressignificar aquilo com um atendimento legal, com um espaço interessante, bonito. E eu lembro que a nossa primeira compra foi cabides. A gente comprou, sei lá, 200 cabides. A gente falou, meu Deus do céu, 200 cabides. O que a gente vai fazer com tudo isso? Era uma coisa gigantesca. Falei, se tudo der errado, a gente divide 100 cabides para cada uma e a gente fecha a empresa. Tá bom, esse foi nosso primeiro investimento. E aí estamos até hoje. Ai, que demais. Há 5 anos? 7 anos. A gente começou em outubro de 2017, mas a gente fez a nossa inauguração em janeiro de 2018. Então, agora, esse mês, a gente tá fazendo 7 anos, oficialmente, assim. Que legal. Eu me lembro dessa parte do Enjoei e é muito legal ver a evolução de vocês, né? Porque é isso, vocês começaram em casa, catalogando e tal, e daí já vocês trocaram de espaço já algumas vezes, né? Porque, tipo, foi tomando uma proporção que nem vocês imaginavam, né? Exatamente. Não, foi crescendo muito, muito rápido. Naquela época já se falava do crescimento dos brechós, do mercado de segunda mão. E a gente entendeu que, talvez aqui, esse business caiu assim como uma luva, a gente pode aproveitar esse mercado que vai bombar muito. Então, fala pra gente, assim, pra quem não sabe, né, o que é a moda circular, como é que ela se diferencia da moda tradicional? Assim, a moda linear, né, ela é uma moda que ela fabrica, produz e descarta. E com a moda sendo lançada todo dia, toda semana, uma moda nova, já em contrapartida, a moda circular ela vem para aumentar o ciclo de vida desses produtos. Então, seja ele como os brechós, né, revendendo essas peças, seja customizando alguma coisa, seja consertando aquela peça que está grande ou que está com algum furinho, alguma coisa, vamos lá consertar isso e fazer e prolongar a vida útil, seja trocando. Existem muitas formas da gente ter a moda circular, né? Não é só no brechó. O brechó é uma delas. Porque eu acho que o mais importante de tudo isso é o que não faz mais sentido para mim, com certeza vai fazer sentido para outra pessoa, né? Eu acho que esse é o lema principal, assim. Isso é muito legal, né? Eu me lembro que tu também teve uma época que tu customizava algumas coisas, né? Umas jaquetas, eu acho. Um pouco antes da ReUp, eu ia nos brechós, comprava jaqueta jeans, comprava... E aí, só que era diferente, porque era isso, eu comprava, eu customizava, eu ficava lá bordando. Lembra que eu ficava meses bordando uma jaqueta, depois eu... Que elas ficavam maravilhosas, Ficavam, né? Era muito legal. Eu queria ter tempo pra fazer isso, eu adoro colocar a mão na massa, né? Mas eu tive algum tempo. E é legal isso, porque isso que tu tá falando, né? Tu prolonga a vida da peça, e aí quando tu faz a customização, que era o que tu fazia antes da ReUp, tu dá uma cara nova pra aquela peça que tava lá, sei lá, né? Desbotadinha, um rasgadinho, alguma coisa. Tu dá uma cara nova e ela, tipo, fica outra peça, né? É outra visão. A pessoa olha e diz, gente, era aquilo mesmo. E uma coisa que acontecia também que era legal, era que as pessoas me entregavam peças que elas tinham, e eu dava essa repaginada, não só comprava a peça nova. Tipo, eu lembro que teve uma cliente que me deu várias jaquetas, ela falou, eu adoro, mas não faz mais sentido. E eu pintei algumas, outras eu bordei. E aí... Demais. E aí, Carol, quais são os principais pilares da moda circular? Tu consegue dizer pra gente, assim, os principais? Eu acho que, assim, para quem tá começando ou que sonha ter um brechó, existem algumas coisas que são fundamentais e que eu gostaria de pontuar. A primeira delas, que eu acho que foi desde o dia zero, é a organização. Tipo, precisa estar tudo muito bem organizado. Era tanta roupa desde o começo que eu pensei assim, a gente pensou... Se a gente não manter isso tudo bem organizado, catalogado, com códigos, com descrição de peça, isso vai ser um caos. Quando a gente vender uma peça para procurar
vai ser, tipo, impossível, vai ser um filme de terror. Então, eu acho que a organização é o principal delas. Às vezes as pessoas acham por ser um brechó, independente se tu compra ou se tu trabalha com consignação, eu acho que a organização é a palavra, assim, uma das palavras fundamentais. Outra é entender o teu público e fazer uma boa curadoria. E eu acho que isso que nos tornou relevante quando a gente começou, que era a curadoria que a gente fazia. Eu entendia que eu pensava, a minha cliente que vai entrar aqui hoje na loja, ela não pode ir embora pensando, meu Deus, eu perdi meu tempo, eu vim até aqui e eu não achei nada que eu gostasse, eu não achei nada interessante, nada legal. Então, esse primeiro filtro da curadoria, entendendo o teu público, é também um fator muito importante. E a outra que eu acho que para um brechó também ser relevante é de que forma que tu vai ressignificar isso. Porque aquela peça, ela estava lá num armário, esquecida durante algum tempo, alguns anos, e de que forma que tu vai criar um valor, recriar um valor novo para ela, né? Ou vai ser com uma fotografia legal, com uma produção bacana, ou com um espaço interessante. A gente, por exemplo, a gente vende para todo o Brasil. E a gente envia pelo correio com papelzinho de seda, com perfuminho, com uma cartinha. Então, é uma forma de tu criar uma experiência de compra diferente da maioria dos brechós que muitas vezes a pessoa já tem na cabeça que pode ser alguma coisa talvez suja ou com cheiro de naftalina, ou enfim. É ressignificar. Eu acho que também é uma das palavras-chave para a moda circular e principalmente para quem quer começar um brechó. Eu acho que isso são as minhas dicas. Que legal. Mas aí a gente falando assim mais do conceito, né, dessa moda circular. Ela traz, por exemplo, redução de resíduos, né? Acho que é um deles, né? Muito forte. E a reutilização, a reciclagem que a gente falou. E aí eu acho que tem um termo também que a gente até tinha comentado quando a gente conversou para fazer esse programa, que é o upcycling, né? Qual é a diferença do upcycling para a moda circular, por exemplo? É que o upcycling, até quando a gente criou o nome Re-Up, a ideia do nome era Reuse Upcycle. Só que o termo upcycle é tu pegar uma peça e tu transformar ela em outra coisa. Ou customizar, ou pintar, ou enfim. É tu transformar e ressignificar ela com algum tipo de transformação. Sim. E já na moda circular, tu pode ter diversas coisas. Por fim, assim, ó, eu acho que a indústria da moda é uma das mais poluentes. Existem muitas marcas interessantes, relevantes no momento, que cuidam e que pensam numa moda mais circular. Tem muitas marcas autorais. Aqui em Porto Alegre tem várias que eu adoro, que pensam tudo desde a fabricação, da composição, do tecido, da mão de obra. E todo esse cuidado é muito relevante também, pensar sobre isso, sabe? A pessoa que vai comprar, que vai dar valor para aquela peça, entendendo todo esse cuidado que foi feito. E também no pós-descarte, sendo materiais mais naturais, né? Legal. Não tanto petróleo, né? Sim. E aí, Carol, no yoga, né, a gente busca o equilíbrio e a harmonia, né, nessa prática. E aí, como é que esses conceitos, como é que tu acha que esses conceitos se aplicam à moda circular? Eu acho que entender bem, eu acho que se conhecer é muito importante. Às vezes a gente fica muito refém da moda e aí lança uma tendência, a gente sai correndo para comprar. Eu acho que a moda, se tu te conhece e sabe exatamente o que te faz bem, tu conhece teu estilo, tu conhece o que, sabe? Essa peça vai ficar legal em mim. Tem uma história muito engraçada de uma cliente. Uma vez eu fui mostrar uma peça para ela e eu falei assim: olha só, isso aqui tá super moderno. Ela falou para mim assim: nossa, mas eu não gosto disso. E se tem uma coisa que eu sou muito fiel, é a mim mesma. E eu falei assim: gente, é isso. Eu acho que quando tu entende isso, aquela frase na hora me impactou tanto. E eu falei: é isso. Perfeito, é muito legal, porque o autoconhecimento, então, a gente consegue ligar, né, nesse tema, justamente por isso, porque às vezes essas tendências da moda, nos obrigam, entre aspas, né, tipo, a seguir isso, vou lá, preciso vestir a calça modelo tal, a blusa modelo tal, o vestido tal, mas e se não faz sentido pra mim, se aquilo, tipo, não fica bem em mim, se eu acho, se eu não gosto, mas eu vou lá e me forço, né, tipo, não, vou usar porque tá na moda. Então, o autoconhecimento, ele traz essa autonomia, né,
pra gente se assumir, digamos, com o que a gente realmente gosta e, digamos assim, né, dane-se a moda, Se libertando um pouco disso e também desapegando. Sim, Porque eu acho com que certeza. a gente, né, aquela coisa dos closets abarrotados de roupa e um monte de coisa que não faz sentido. Quando tu consegue entender que tu não precisa ter tudo aquilo, que tu pode ter menos e talvez com mais qualidade, tu começa também, sabe, a ver que a vida pode ser mais simples. Eu não preciso ter 1000 opções de blusa ou, pô, essa eu visto super bem essa, eu posso comprar. E claro, o brechó proporciona isso, de repente tu ter acesso a peças que por muitas vezes vão ser mais caras, vão ter um valor agregado, e aí pagar mais barato, mas ter uma peça que vai te durar muito mais tempo. Eu gosto muito de usar essa frase, menos com mais qualidade, não só na moda, mas na alimentação, por exemplo, eu uso muito, tipo, comer menos, mas comer com qualidade, comer coisas com qualidade, né? E aí, tu trouxe isso do desapegar. Esse valor desapegar foi uma das coisas mais importantes que o yoga me trouxe, a filosofia, né, do yoga, sobre desapegar, porque quando a gente desapega das coisas materiais, que no nosso caso aqui no nosso tema a gente está falando de roupas, né? A gente está liberando espaço, né, no nosso guarda-roupa assim físico, digamos, né? E dando oportunidade também para outras pessoas poderem acessar aquelas roupas que às vezes talvez a pessoa nem tinha condição também, né, de adquirir aquela roupa de uma marca tal, enfim, que tu já usou, que já teve história para ti, já teve significado, ou às vezes que tu nem usou, né? Que tu comprou tipo, ai, tava lá super na moda, comprei, mas não usei. Acontece muito. Novas, né? Imagina. Muito. Então, assim, eu acho que essa relação do desapego com a moda circular no yoga, que o yoga me trouxe, que me fez te chamar pra gente conversar sobre isso, sabe? Porque o desapegar também é ressignificar grandes momentos da nossa vida, assim, né? Deixar pra trás coisas pra novas oportunidades, novas experiências, né? Novos looks, inclusive. E uma outra coisa que é bacana também, que já aconteceram várias vezes, esse desapego é bem difícil, trabalhar isso. Aconteceu de clientes levarem peças, aí quando eu posto elas no Instagram, que todo dia eu tô sempre postando as novidades, aí quando eu posto, a cliente olha e fala, meu Deus, eu quero de volta. Eu falo, oh, meu Deus do céu, desapega. E já aconteceu de alguém pedir de volta mesmo? Já, até que a gente criou uma regrinha. Ah, claro. Não. Sim, né? Senão, tipo... Sim, todo o nosso trabalho de catalogar, Sim. de fotografar, Boa. de Entendi. publicar, enfim. Mas a gente sempre tenta, vamos trabalhar, né, esse desapego. E já tem outras que ficam muito felizes de ver, por exemplo, de encontrar alguém e falar, nossa, aquela é minha blusa. Que legal. Ai, que legal. Ela tá sendo feliz com outra pessoa. Porque Sim. tem isso de tu ter, né, uma coisa afetiva com aquela peça, Claro. de ser de alguém. Ou sei lá, eu tenho lenços que eu te falei, né, que eram da minha avó, que eu olho e falo, meu Deus, aquilo é Sim. muito. Então, tipo assim, é quase que um carinho, assim. É. Ou aquela roupa que tu adorou, mas eu não uso mais, aí tadinha da roupa, tá ali sozinha, triste no armário. Ela pode ser feliz por aí, viajar, Sim, sair pra jantar, curtir, namorar. Ela vai ser feliz, né? A roupa pode continuar contando uma outra história ali. Ai, lindo, né? Até vim com esse lenço que era da minha mãe, quando ela era jovem. E, obviamente, ela não usa mais, né? E aí, eu fui lá no guarda-roupa dela e peguei pra mim. E esse vestido é de um brechó de uma amigona minha lá de Garopaba, que eu já usei esse vestido, sei lá, umas milhares de vezes. E quando eu comprei ele, ele já tava, tipo, bem usadinho, assim. Eu falei, não, mas ele é muito bom. E eu já usei ele 500 milhões de vezes, então já valeu o investimento 1 milhão de outras vezes. Com certeza. Que é uma amiga minha, que até vou citar o nome dela aqui, a Vicky. Ela tem um brechó lá que chama o Projeto Vuelta, acho que tu conhece, Maravilhosa. né? Amo demais. É demais. Ela garimpa roupas daí em vários lugares do Brasil e do mundo. E ela traz para esse brechó dela que ela chama de Projeto Vuelta. E são roupas lindas, assim, super diferentes. E eu amo, Vicky, querida. E aí, amiga, a gente trouxe um pouquinho, né, dessa semelhança, digamos, né, do yoga com a moda circular. Tu acha que a moda circular ela pode ser vista como uma forma de autocuidado? Totalmente. Não, totalmente. Eu acho que até o olhar, eu acho que tu olhar pra ti mesmo, olhar pro teu armário, olhar para tuas coisas, entender o que faz sentido pra ti, tu tá fazendo isso na tua vida e reflete em todo o resto, na tua alimentação,
nos esportes, no cuidado com o que tu tá vestindo, eu acho que, com certeza, eu acho que vem pra vida. E depois que tu vira essa chavezinha, é muito difícil de voltar, sabe? A gente, eu acho que, né, o autocuidado, ele traz muito a consciência, a autoconsciência nossa, assim, né? E agora até tu falando, me veio muito, assim, antes de praticar yoga, de ter esse meu, de mergulhar nesse meu mundo do autoconhecimento, eu usava muito mais roupas escuras, outros tipos de roupa, sabe, assim. E aí, depois que eu entrei nesse caminho, nesse mundo, assim, eu mudei completamente o meu estilo, assim. Então, refletiu muito no meu guarda-roupa, nas minhas escolhas, obviamente. E se eu olho lá pra trás, tipo, era outra Janaína. E agora, sou outra completamente. Não quer dizer que também não vai mudar, porque, obviamente, né, posso mudar. Mas, então, assim, o autoconhecimento, ele mudou muito, sim, a minha maneira de vestir, de olhar, de escolher, enfim, né. Então, eu acho que tem tudo a ver, assim. E aí, por exemplo, né, evitar o excesso e escolher roupas com histórias. O que tu pode nos trazer, assim, sobre isso, né? Eu acho que lá tu deve receber muitas roupas com histórias, assim, não sei se as tuas clientes contam, às vezes, algumas histórias, mas tu tem, por exemplo, vestidos de casamento, né? Era... Jana, parece que tu leu meu pensamento. Eu fiquei pensando assim, tem muito, né? Várias contam histórias, outras já são mais tímidas. Mas tem uma história que eu quero trazer aqui para contar para vocês, que é uma história bem legal. E é exatamente sobre isso. No começo da Re-Up, a gente aceitava vestidos de casamento. E a gente tinha vários, mas hoje a gente não trabalha mais, porque é um produto muito específico. Existem vários brechós bacanas que vendem vestidos de noiva. É um nicho muito específico. Ocupa um espaço gigantesco. E tem que ter um cuidado também, exato, né, com essa peça. Exatamente. E espaço sempre foi um problema pra gente, porque a gente sempre tinha muitas roupas desde o começo. Aí a gente tinha um vestido de noiva maravilhoso, lindo, lindo, que por sinal era da Marta Greff. E teve uma noiva que chegou lá, procurando um vestido, porque ela tinha feito um vestido, ela tinha comprado um vestido e ela não tinha gostado muito do vestido que ela tinha comprado. E ela chegou com mais 2 ou 3 amigas. Eu lembro que elas estavam bem fechadas, assim. Ai, a gente tá querendo ver aqui. Ela colocou o vestido e a gente não falou nada, assim. A gente só olhou e foi impressionante, assim. Foi impactante. As amigas, eu acho que elas estavam meio contra, assim, esse fato delas estarem... Ela tá indo lá num brechó ver um vestido de noiva. Só que quando ela colocou, assim, ninguém falou nada. Ela falou, tá, esse é o meu vestido. E eu lembro que depois saíram as fotos do casamento dela. E a gente teve todo um cuidado de... A gente não vai comentar com ninguém que tu comprou um vestido. Isso faz bastante tempo. Aqui na loja e tal. E ela tava lá nos marcando em todos os posts. Foi um dos casamentos mais lindos que eu já vi. Foi numa fazenda. Ela entrou um cavalo. Ela tava linda, maravilhosa. E ela lá postando e nos marcando e falando pra todo mundo que tinha comprado o vestido num brechó. E a gente falou, cara, é isso. Fez muito sentido pra ela. E era uma coisa extremamente específica. Ela não precisou fazer nada, nenhum ajuste. E ficou lindo. E eu falei, pronto. Ai, que maravilhoso, né? Tu trazendo essa história agora, eu me lembrei. Eu acho que, sei lá, faz uns 2 anos, talvez. Tem uma menina que eu sigo no Instagram que eu super admiro ela pelas iniciativas que ela faz. Ela tem uma loja de acessórios lá na Bahia. E aí ela faz seguidamente alguns brechós de umas peças dela, específicas, umas peças bem específicas, assim. E aí ela postou no brechó dela um casaco de tricô, assim, todo colorido, com uma manga mais, assim, não sei como é que fala aquela manga abertinha, assim, no casaco. Enfim, não sou do mundo da moda. Mas com essa manga dela postou, eu falei, gente, que casaco maravilhoso. E aí, só que ela é super, assim, famosinha, digamos, né? E aí eu pensei, eu quero esse casaco. E aí, na hora, eu falei, eu quero. E aí, eu consegui comprar o casaco. Ela me mandou o casaco dela lá da Bahia, sabe? E daí, eu falei, olha que massa, né? Pô, tô podendo usar o casaco dessa mulher que eu admiro lá nesses incentivos, toda a trajetória dela. E ele chegou pra mim e eu super uso ele, eu amo ele. As pessoas olham, meu Deus, que casaco maravilhoso, onde é que tu comprou e tal. E ele é único, me desculpe. E essa coisa da peça ser única é outra coisa maravilhosa do brechó, né? Com certeza tu vai entrar e lá, sei lá, são mais de
15 mil peças que a gente tem, são todas peças únicas. Às vezes as pessoas, mas essa tu não tem no tamanho menor? Não, adoraria. Seria bem mais fácil a minha vida, inclusive, mas não. Não, né? São peças únicas. Sim. Peças que tu vai pegar ou de alguma coleção que, de repente, tu não conseguiu comprar na época e aí tu encontra isso. Acontece muito. Meu Deus, eu amava essa estampa dessa marca específica. Na época eu não comprei. Sim. E aí tu ainda tem uma segunda chance de reencontrar ela. Perfeito. E aí, Carol, de que forma de que forma a moda circular incentiva as pessoas a desacelerarem e a se reconectarem com o que importa, tu acha? Eu acho que são muitas formas e, claro, às vezes a gente parece repetitivo no que a gente fala, mas é muito isso. Tu entender que tu não precisa ser escravo de uma tendência que está sendo lançada toda semana e que tu pode parar e olhar e usar peças mais atemporais ou peças que fazem sentido para ti. E eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que olhar mais para olhar internamente, olhar para ti, olhar o teu armário, olhar as tuas coisas e entender que o que realmente faz sentido para ti. E é um caminho sem volta. Depois que tu consegue achar isso. Perfeito. Eu acho que desacelerar hoje é mais do que necessário, né? No mundo atual que vivemos, na sobrecarga, assim, mental, visual, de informações que a gente recebe o tempo inteiro. Então, desacelerar é algo essencial. E eu acho que quando a gente desacelera, a gente consegue olhar para as nossas necessidades reais mesmo, que é isso, né, que a gente estava falando. Tu parar ali na frente do teu guarda-roupa, ou mesmo diante de uma oferta, que a gente está sempre recebendo 1 milhão de ofertas, né? Tem aquela coisa assim, a gente falou uma coisa, o Instagram já está aqui nos entregando o que a gente falou, né? E então, assim, olhar para as necessidades reais, eu preciso realmente disso? E quando a gente desacelera, a gente consegue fazer isso. Porque quando a gente está ali na correria, a gente não para não, tem que comprar isso aqui, vou comprar aquilo ali. Então, eu acho que esse desacelerar é nesse lugar, assim, avaliar as reais necessidades de adquirir determinada roupa, né? E determinadas outras coisas. Mas aqui a gente está falando especificamente da roupa, né? O que realmente, porque assim, precisar, né? Eu falo, precisar, a gente não precisa de muita coisa. Mas existe uma coisa que eu não posso também ser a pessoa que vai super julgar lá, não, tu não pode comprar. Mas assim, de repente inverter aquela frase, uma roupa nova, mas uma nova roupa. Tu tá saciando a tua vontade de repente comprar, mas eu quero uma blusinha, pelo amor de Deus, eu preciso de... Mas e de repente se tu escolher optar por uma peça de segunda mão, tu tá reduzindo o impacto, tu tá, né, ajudando o meio ambiente e tu tá satisfazendo a tua vontade de compra. Tu realmente, a tua felicidade de entrar numa loja e comprar uma roupa nova, ou de tu comprar uma nova roupa de segunda mão, ela vai ser a mesma, a tua felicidade vai ser a mesma. Sim. Não, vai ser muito melhor no brechó, porque tu ainda vai gastar menos, tu vai comprar coisa melhor. Sim. Tu pode comprar mais, enfim. Sim. Mas eu acho que essa inversão é a chave também, legal, sabe? Muito legal isso que tu trouxe. E quais são, a gente falou agora dos vestidos de casamento, né? Mas tem alguma outra peça, assim, favorita que tem histórias legais lá na Re-Up? Que tu lembre, assim, tipo... Tem uma que é engraçada também, que foi um casaco longo. Claro, várias peças que quando a Re-Up começou, a gente tinha um acervo muito grande da Marta, e ela é minha prima, a mãe dela levou as peças lá pra gente. Então tinha muita coisa com história e com fotos, com registros, porque, sei lá, ela foi... Fala pra gente quem é a Marta, pra quem não conhece. A Marta Greff, coloca aí o arroba ela dela. Ela é uma super modelo, maravilhosa. Maravilhosa. E ela é prima da Carol. Então. E aí, tinha muita roupa e tinha registro daquelas peças. Sei lá, tinha um casaco que ela usou no casamento do Ronaldinho com a Scarelli. Daí a gente achou as fotos e tava lá o casaco à venda e dizia, cara, é um casaco legal, de uma marca bacana, era um casaco Valentino, maravilhoso, longo. Mas ele também tinha uma história com ele que era engraçada. E, claro, tem muita gente que acha incrível isso e busca também. Mas eu acho que, assim, todo dia, roupa com história é... Eu me lembrei agora, assim, e acho que pode ser algo
que talvez tu tenha alguma história, que são os óculos, porque vocês vendem óculos lá, vendem, né? Tem óculos lá que vocês vendem, óbvio. Né? E eu acho que os óculos, assim, olha que interessante a gente parar pra pensar, né? Pessoa, os óculos de sol, né? Claro, não os de grau. A pessoa, ela usa o óculos pra olhar, né? Para lugares diferentes, em viagens que elas foram diferentes, em situações ou em momentos mesmo com amigas na praia, enfim. Então, que massa tu pegar um óculos de alguém que já teve várias visões, né? Pensei nisso agora. Que curtiu muito a vida. Óculos de sol, então, né? Porque tu Né? pensa em viagem, praia E eu acho que esses óculos ainda que vocês vendem lá, claro, né, que tu falou, tem toda uma curadoria e tal, quando às vezes são marcas mais caras, por exemplo, se ele tá lá ainda numa boa condição, pô, passa adiante e a pessoa ainda tem a chance de comprar um óculos com um valor um pouco menor do que seria um óculos novo, e tem lá ainda um óculos super de qualidade, né? Não, óculos e principalmente os das marcas um pouco mais premium, assim, tu sabe, tu me conhece, eu sou a louca do óculos. Eu sou a louca do óculos. Eu não sou a louca da bolsa, do sapato, eu sou a louca do óculos. E a óculos é uma coisa que mexe com o meu coração. Quando chega na loja, eu já olho antes e falo assim, Carolina, tu não precisa desse óculos. E eu tenho vários que são muito antigos, eu tenho no meu acervo, que eram já coleções da minha mãe, que eram coleções do meu pai, e que eu amo e que eles estão novos, intactos, Sim. né? Pelo material, pela qualidade, a lente não tá nem arranhada. Então, Sim. claro, tendo isso, eu acho que qualquer peça usada com maior qualidade, eu sempre falo para as clientes, olha só, pega essa peça, ela já foi usada inúmeras vezes e olha como olha o estado dela. Ela pode ainda viver pra caramba e continuar sendo com esse aspecto de nova. Muitas vezes tu chega, sei lá, uma Zara da vida e às vezes tu olha e fala assim, gente, eu acho que só da pessoa experimentar umas 5, 6 vezes a peça já ficou desmilinguida. Sim. Acontece muito, né? Sim. Então, Sim. E aí, Carol, tu lembra? Tu falou que tu gosta, por exemplo, de algumas marcas da região aqui. Tu lembra de alguma marca ou projeto que tu acredita que tá fazendo diferença nesse movimento? A gente trouxe aqui o brechó da minha amiga Vicky. Eu quero trazer alguns outros, mas tu lembra de algum? assim, ó, tem um em específico que quando a gente começou, dentro do nosso segmento, que a nossa ideia sempre foi trabalhar com peças atuais, não o brechó vintage, que eu amo, e eu sempre fui brechoseira de brechó do centro, brechó da Cidade Baixa, tem vários incríveis, que tu tem que realmente garimpar, que tu vai ali perder um tempo, perder não, né? Mas tu vai ali ficar um tempinho. Eu adoro isso, eu sempre fui essa pessoa, e eu tô sempre descobrindo novos brechós, indo em feiras. Esses dias eu fui numa feira numa praça, e tinham vários brechós pequenininhos. E acho que todos são relevantes, né? Eu acho que o pouco que tu impacta, assim, que tu impacta o teu bairro, as tuas vizinhas, a tua igreja, ele já tá sendo relevante, né? Sim. Mas na época, quando a gente criou a ReUp, que a gente não tinha onde se inspirar num modelo de negócio para de repente, pelo amor de Deus, o que a gente faz agora? Nasceu bem junto, na mesma época, nasceu a Troque, que é hoje um dos maiores plataformas de brechó online do Brasil. Então, nasceu bem junto, claro, com um aporte muito maior, um crescimento incrível, com a Luana Toniolo à frente. Ela até essa semana saiu. Mas, enfim, era um brechó que sempre foi um pouco de inspiração pra gente, assim, por ele trabalhar com peças mais atuais, pela forma que funcionava a curadoria, pelo plano e o modelo de negócio era muito parecido. Eu ainda acho que é um brechó bem relevante, vale a pena dar uma olhada. Ele é só online. Tem um outro brechó que eu tenho muita vontade de conhecer, que não é em Porto Alegre, mas de roupa vintage, que é o Fundinho, que ele fica em São Paulo. E eu acompanho, sigo, e ele tem uma curadoria incrível, incrível demais. E eu acho que vale a pena, assim, dar uma olhada também. Fora isso, eu acho que muita marca legal tá sendo relevante e pensando no além, assim, do circular. Tem uma marca que agora, saindo do ramo de brechós, mas que eu sou muito fã, que eu tô sempre acompanhando e seguindo, que é a Oi Grácia. Ai, sim, que eu as gurias adoro. são demais. Elas são demais, elas desenvolvem as estampas autorais, peças lindas, maravilhosas, únicas.
Eu adoro elas. E eu sempre, quando eu tô usando, as pessoas me perguntam, nossa, de onde é? Eu falo, não, é Grácia, vai lá. E elas têm acessórios lindos também. Elas são muito demais, maravilhosas. Eu lembro que tem, eu até não sei, sabe, que eu fui olhar no Instagram e eu acho que elas estão desativadas, mas tinha Insecta Shoes, né, que elas produziam sapatos únicos, lindos, maravilhosos, a partir de resíduos da indústria, né, dos tecidos residuais que as indústrias descartam, elas reaproveitavam e faziam sapatos muito maravilhosos, né, tu lembra? Maravilhosos, eu amava. E olha a que Laura essa ideia é maravilhosa. muito massa, né? Poxa, porque às vezes para fazer um sapato tu não precisa de grandes tecidos, né? E aí elas conseguiam fazer peças únicas com esse reaproveitamento ao invés de ir lá e poluir mais Elas o meio ambiente. garimpavam, né? Elas garimpavam em muito brechós alguns legal. tecidos, assim, tecidos mais grossinhos, de casacos e coisa. Era muito legal, Era né? incrível, meu Deus. E aí tem agora também um projeto que chama Remix da Farm, que eles estão fazendo uma ação que a pessoa leva a roupa velha lá na loja e ganha um desconto, enfim. Então tem esse movimento dessa grande marca, né? E tem um outro que fica lá em São Paulo, que eu acho muito legal, que é um conceito um pouquinho diferente, mas eu acho que casa com o nosso tema, que é o Roupateca, que é um guarda-roupa coletivo, que as pessoas vão lá e alugam peças, elas não compram, então elas alugam, sei lá, às vezes tu quer ir numa festa determinada em algum lugar, e aí elas alugam, né, uma roupa para um evento específico lá, e aí não precisam comprar, né? Então eu não sei qual é o valor do aluguel, mas eu achei um projeto muito legal, né? Não, é muito interessante. Pensa que tu pode ter um armário gigante pra escolher, pincelar alguma peça e ele não ser teu, né? Tipo assim, às vezes até em festa, ou tu quer um casaco específico, tu vai lá e aluga por alguns dias, devolve, óbvio, eles devem, né, higienizar direitinho e tudo, e pronto, não precisa ficar lá aumentando o teu guarda-roupa o tempo inteiro. Economia compartilhada, é o futuro pra tudo. Vai salvar o planeta. E aí, Carol, então, assim, algumas dicas aqui. Tu já falou lá no início, mas, assim, quais mudanças práticas as pessoas podem adotar para transformar o guarda-roupa em algo um pouco mais sustentável? Eu acho que a primeira coisa que é o desapegar, eu acho que é o primeiro passo, assim. Tu olhar para peças. Se tu não tá usando aquela peça por 2 anos, vamos lá, 2 anos. Gente, tu não vai mais usar aquela peça. Separa ela ali num cantinho, aí vai fazendo pilhas. A gente sempre dá essa dica para as nossas clientes, como elas podem levar, de repente, as peças lá para a loja. Separa a pilha de peças que, de repente, vão para doação, ou roupas que vão para o concerto. Aí não faz mais sentido, vai separando ali. Tu vai ver que tu não vai sentir falta delas no armário. E que vai liberar um espaço enorme. Desde pequena, a minha mãe falava assim para mim, Carolina, vai arrumar o teu armário. E aí eu lá, né, procrastinando e só querendo brincar, ela chegava no meu guarda-roupa e ela tirava, assim, todas as peças e falava, não, agora tu vai ter que arrumar. E só o fato de eu arrumar, ou quando ela dizia, vamos tirar a peça, ela sempre falava uma coisa, sempre que tu tirar alguma peça do teu armário, tu vai dar espaço para uma outra nova e vai surgir alguma coisa nova. Tu vai ganhar de alguém, ou enfim. E era muito isso, e eu sempre entendia que essa mágica funcionava. E eu acho que até hoje isso funciona, sabe? Tu libera espaço, aí libera energia, é muita energia parada. E isso eu sinto quando as clientes deixam as sacolas lá na loja pra gente vender, elas falam, nossa. Me liberei de um peso, né? Tirei um peso. Gente, tu te liberou de um peso e ainda vai ganhar um dinheiro com isso. Sim. Que eu acho que também, né? Claro. É uma outra coisa. E aí, eu acho que aí começa, sabe? Aí tu entende que abrindo espaço, que trocando energia, que entendendo que isso não faz mais sentido para ti e que talvez tu ainda pode ganhar um dinheiro com isso ou ajudar instituições. A gente tem parcerias com várias instituições lá na loja. E aí tem gente que, por exemplo, deixa a venda lá, mas todo a grana que ela ganha com aquelas peças vão direto para a instituição. Ou o que a gente não aprova na nossa curadoria, a gente encaminha para a instituição. É um negócio que, no fim, faz sentido para todo mundo, é bom para todo mundo. Claro. Eu acho que tu não explicou, é legal tu falar, né? Como é que funciona a dinâmica lá da Riep, porque as clientes deixam, explica aí pra gente. Funciona Porque tu desta tá falando forma. em ganhar dinheiro com isso, né? Então explica aí. Ó, pra ti que tem coisa, todo mundo tem roupa parada no armário que não usa, que não faz sentido, ou que tu perdeu aquele prazo de troca, acontece pra caramba. Sim. Ai, aí perdeu, tava viajando, e aí a peça tá com etiqueta.
Primeira coisa, a gente precisa agendar um horário para levar na loja. Não pode simplesmente chegar lá com malas. Pelo amor de Deus. Não nos matem. Somos só nós duas, ainda. Então, agenda um horário com a gente. Antes disso, a gente manda um textinho explicando como é que a gente trabalha. Nossa ideia é trabalhar com peças atuais, contemporâneas, em bom estado de conservação. Existem algumas marcas que a gente não trabalha, basicamente fast fashion nacional. Enfim, tem uma listinha que a gente envia para ajudar nessa seleção. As peças precisam estar higienizadas. E aí a gente agenda esse dia, leva, a gente faz uma pré-curadoria dessas peças, já um pequeno filtro, assim, do que ficaria, o que não fica. A gente não trabalha, por exemplo, com acessórios, com calçados. E aí a gente faz esse pequeno filtro e depois a gente faz a curadoria. A gente vai pesquisar de onde é a marca, olhar melhor o estado de conservação, se não tem alguma avaria, se não tá faltando algum botão, se não... Enfim, algo com mais detalhes. Aí precifica tudo isso, envia uma tabela para cliente com sugestão de venda, com tudo muito especificado ali, um registro bem para que a pessoa entenda. E aí essas peças ficam à venda, elas ficam consignadas na loja e todo mês a gente envia o pagamento. Quando for vendendo, todo mês a gente envia os pagamentos. E é isso. E eu acho que a grande sacada, quando a gente começou, que era trabalhar com a consignação, porque como a gente queria trabalhar com peças de maior valor agregado, a gente entendeu que era a maior sacada, porque a gente não ia precisar ter uma grana para comprar essas peças. A maioria dos brechós compra. Só que paga um valorzinho nada. Às vezes a pessoa chega com uma mala e aí são R$50 nessa mala de coisas. Claro, se eu tivesse que comprar as peças, ia ser bem complicado. Teria que ter uma verba, teria que ter um fluxo de caixa maior. A gente entende que a cliente pode ganhar mais, a gente pode ganhar mais e aí fica melhor para todo mundo se a gente trabalha com o formato de consignação. Que a gente consegue ter peças de alto valor agregado, peças de luxo, bolsas de luxo, peças mais dia a dia também, não é só isso. Legal, então por isso é um conceito diferente de brechó, né, a Re-Up, então por isso que eu pedi para tu explicar. E aí a gente estava falando antes, né, dessa sustentabilidade. Eu vou trazer um tema aqui que permeia o nosso podcast sobre maternidade, por exemplo, né, no mundo da maternidade. Esse reuso das roupas é muito legal com as crianças, principalmente quando, né, desde bebezinho até, sei lá, 1, 2 anos, até mais, na verdade, mas é que às vezes 1, 2 anos já começa a sujar mais, né, enfim. É um reaproveitamento muito incrível, né? Tu poder pegar e passar adiante roupas para amigas que estão tendo, né, bebês, usarem a roupa que a tua filha usou. Isso para mim é um ressignificado muito massa, assim. E às vezes a gente não precisa nem comprar quase nada, sabe? Quando acontece isso na maternidade, é muito massa. Eu já repassei pra Nena, nossa amiga, já repassei pra minha prima, pra Isa, pra várias amigas. E aí eu acho muito lindo quando elas me mandam uma fotinha. Ai, olha ela usando a roupinha da Eva e tal. Eu acho muito fofo. Não, ainda mais com criança, que muitas vezes a criança usou uma vez, ou às vezes nem usou. Exato! É um bebezinho, gente, não vai estragar, ainda não tá rolando ali. E daí tem brechós também infantil. A Carol lá não tem na Re-Up, mas existem outros brechós infantil, que é muito massa, né? Das mulheres poderem acessar as mães, né? Não, e eu acho que o brechó infantil foi pioneiro, assim, eu acho que no mercado as mães já entendiam, assim, que, gente, não tem por que sair comprando uma penca de coisa nova, tem um monte de roupinha legal aí de criança. Sim. Direto elas chegam lá na loja, vocês não vendem infantil? Não. Ainda não. Os sapatinhos, então, né? A gente bota os sapatinhos no bebê que, tipo, nossa, não sai nem suja, sabe? Tipo, daí tu, comprou, é fofinho e tudo, então repassa, né? Não, e claro que vão ter aquelas peças que tu tem um certo apego, que tu vai, sei lá, eu fico pensando eu vou, tipo assim, tu vai dar pra uma amiga ou que tu vai emprestar, e eu vejo muito isso as minhas cunhadas fazendo, olha, eu vou te emprestar pra tu usar, mas depois eu quero de volta pra guardar, porque é uma peça que me lembrou, sei lá, o aniversário de um ano, que foi um momento, ou aquela coisa de pegar o sapatinho também lembra que tinha isso quando a gente era criança? Fazer o... De bronze? Acho que nem se faz mais isso. Sei. Mas tinha muito isso. Sim. Eu acho muito fofo de tu ver o pezinho aí todo
Engrupidinho. E eu tenho uma amiga que ela sempre me manda foto quando ela vai descartar as coisas que eu repassei pra ela. Ela, ó, eu vou descartar, não, eu vou repassar adiante. Tu quer de volta ou eu posso repassar? Ah, legal. Então, tipo, eu fico assim, ela é super organizada, né, e tal. E isso, por exemplo, agora me trouxe, isso é muita consciência, né? Olha só, ela recebeu de mim, ela usou na filha dela, e agora ela parou ali pra selecionar o que já não serve mais pra ela repassar pra outras amigas. Mas antes ela ainda tem um cuidado de me perguntar, tu quer amiga de volta ou eu posso repassar? Então isso, poxa, isso aí tá linkado vários temas que a gente trouxe aqui, né? O desacelerar, a consciência, a presença, para ela estar fazendo toda essa seleção, pensar em mim, pensar nas outras amigas, né? E, nossa, eu acho quando ela faz isso um cuidado super carinhoso dela. Ai, assim. que fofa. E aí, então, a gente tá indo pro final do nosso podcast já. Ai, meu Deus, passou rápido. A gente já falou sobre algumas dicas, né? E aí, tu acredita, Carol, que, por exemplo, é possível a gente unir as tendências atuais com a moda circular? Tipo, encontrar coisas que estão na moda agora, lá na moda circular? Totalmente. Claro que a gente tá falando da Re-Up, a Re-Up é um brechó mais atual, contemporâneo. Tem muita coisa que chega de tendência, né, que acabou de lançar e aí a pessoa acabou não gostando. E a gente acaba tendo bastante tendência. Mas independente do brechó que tu entrar, tu pode entrar num brechó vintage, tu pode entrar em qualquer um. A moda, ela é Circular. ela vem, ela vai, ela vem, ela vai o tempo inteiro. Então, qualquer brechó que tu for entrar, pode ser um brechó vintage, tu vai encontrar. Se tu for antenada, obviamente, tu vai encontrar uma peça. Por exemplo, agora os lenços estão bombando. Eu sempre fui a louca dos panos. Pano. Então eu tenho bastante lenço, mas, por exemplo, os lenços aí que tu tá usando é uma super tendência. Sim. E é isso, vai e Tudo. volta, e vai e É. volta. E também lembrando aquilo que a gente tava falando, né? Nem sempre a gente precisa seguir as tendências. Eu fiz essa pergunta porque tem gente que gosta de seguir as tendências, mas nem sempre a gente precisa segui-las, né? E aí, Carol, assim, qual foi o maior desafio que tu encontrou nesse mercado? Olha, eu acho que o maior deles foi no começo, sabe? No começo da Re-Up. Porque o nosso público, que era já de cara, assim, um público um pouco mais velho, a gente entendia que as mulheres, elas chegavam lá na loja, elas iam levar peças para vender, mas elas não compravam. Elas entendiam que a coisa do brechó fora do Brasil já estava bombando, as pessoas iam para Nova York, iam em brechós, mas aí chegava no Brasil e não, não vou comprar no brechó. Tinha esse preconceito ainda muito forte lá atrás. E a gente lá conversava, falava, nossa, mas é bacana, olha que legal essa peça. E aí elas iam sabe, se dobrando. Aí ela lá, daí eu lembro muito assim, acontecia seguidamente. Aí elas iam, compravam uma peça, gostavam, nossa, paguei muito mais barato nessa bolsa aqui, ou elas iam lá, compravam de novo, mas elas nunca iam com as amigas. Tipo assim, elas não iam contar, provavelmente elas não iam contar para as amigas que elas estavam comprando num brechó. E a gente, caraca, meu, por que isso tá acontecendo? Precisava quebrar um paradigma, sabe? E aí, desse público específico, de repente um público mais jovem já tava mais antenado, entendendo que aquilo era cool, que era bacana, tu comprar, além do pensar na consciência, no meio ambiente, que era uma coisa que tava começando a ser falada e, pô, é bacana. Elas foram entendendo e eu acho que quando teve essa quebra de paradigma, assim, aí foi assim, ó, virou a chave e elas assim, gente, vamos fazer um café. A gente faz um café, chama as amigas aqui, delas iam de bando. Aí era uma loucura. Como a nossa loja nunca foi uma loja aberta, assim, na rua, é sempre uma sala comercial, o que torna também o atendimento mais exclusivo. Acontecia isso, a gente fazia alguns eventinhos, coquetéis, aí para as amigas elas iam e aí compravam. Mas eu acho que no começo, essa virada de chave, eu senti que eu falei, nossa, que difícil, por quê? Legal, isso tá falando, é educar o consumidor, né? Eu tenho, às vezes, esse desafio na minha prática de yoga, nas aulas que eu compartilho, né? De mostrar para a pessoa o quanto ela tá precisando realmente daquela prática, daquele momento, daquele tempo, né? Para ela, por exemplo, agora que eu compartilho muito yoga restaurativo, às vezes as pessoas falam, ai, não, eu, né, não preciso fazer essa prática aí, vou lá em casa, vou descansar sozinha. Só que é completamente diferente tu fazer uma aula de yoga restaurativo, né?
ter um descanso consciente conduzida, com as posturas corretas, com os apoios que tem todo nessa prática específica, né? Do que tu simplesmente lá deitar no sofá, né? Então, assim, às vezes esse desafio é educar a pessoa, né? Que o consumidor, digamos, para ela entender o que é o teu produto e aí, a partir disso, vai, né? Ela entende que realmente aquilo faz sentido, faz significado e vira cliente, vira aluna. Exatamente, aí vira cliente, aí vai pra vida toda, assim. É. E essas clientes lá do começo continuam fiéis até hoje. Ah, Muito obrigada. que massa. E aí a gente vai agora pro nosso último quadro, que se chama Recomendações da Alma. E aí eu quero que tu me traga, Carol, uma dica de filme, documentário ou série que possa estar, assim, relacionado ao nosso tema. Olha, eu fiquei pensando que filme que poderia ser relevante. E na hora me veio um que é muito atual, de 1920, Olha. Uma Linda Mulher. Uau! Porque eu acho que esse filme é tão icônico e tão atual ao mesmo tempo. Aqueles looks que ela traz em toda a fase da Julia Roberts maravilhosa, que é uma coisa que ainda tá extremamente atual. Acho que é um filme que vale a pena ser visto. Eu amo esse filme. Que E legal. acho que ele mexeu com o meu coração. Eu falei, não, eu vou falar sobre ele, porque foi o que me veio na hora. E Gosto desse. Eu vou trazer um mais, assim, impactante, que é um documentário que chama A Conspiração Consumista, que eu assisti esses dias, e eu fiquei bem impactada, porque eles trazem vários dados, né? E eles fizeram uma animação com a inteligência artificial muito incrível, guria, que daí, em alguns momentos, eles mostram como, por exemplo, se todas as roupas que são produzidas por hora, por minutos, não me lembro, estivessem na rua agora, daí eles fazem uma imagem das roupas saindo das janelas dos Nossa. prédios, tomando conta das ruas, assim, tipo, eu não vi muito esse. assustador. E aí, uma outra hora, assim, se todos os celulares que são descartados estivessem agora na rua. E daí eu comecei, tipo assim, gente, que bizarro. E realmente é isso que acontece, infelizmente, né? Então, assim, esse documentário é bem impactante e eu super indico. Eu vou deixar as nossas indicações aqui na descrição do episódio. Então, é só pra gente, assim, olhar com mais consciência, né? Porque o meu propósito com esse podcast é trazer sempre consciência para as pessoas em diversos temas. Então, olhar com esse olhar, assim, de diminuir, de escolher melhor, né? De consumir menos e melhor, enfim, em todos os temas, em todas as áreas da vida. E aí, uma dica de livro. Na hora o que me veio, e eu li um pouco antes de começar a Re-Up, foi o Girl Boss, que eu acho que foi um livro icônico para muita gente, para muita empreendedora mulher. É um livro mais antiguinho também, mas que na época eu me identifiquei tanto com ela em vários pontos. Eu acho uma leitura legal, assim, eu acho que Ela é muito massa, né? Quando a gente conversou, eu também ia trazer de dica esse livro, ele tá aqui, o Girl Boss. Tem filme dela, série, na verdade, uma série muito legal. É legal. Com, nossa, figurino, eu amei o figurino dessa série. São, sei lá, os looks maravilhosos. Então, super vale pra quem não gosta de livro e quiser ver a série Girl Boss também, é muito massa. Eu ia trazer esse livro pra indicar, mas eu vou indicar um outro livro que eu acabei não trazendo ele, que é A Moda Imita a Vida, do André Carvalhal, que ele trabalhou muitos anos na Farm, e ele traz muitas reflexões, ele une muitas reflexões sobre autoconhecimento e a moda. Então, esse nome já fala muito, né? A Moda Imita a Vida. Então, esse livro é muito bacana para essas reflexões, para quem também quer construir uma marca nova, quer renovar a sua marca, enfim. Então, indico esse livro do André Carvalhal. E aí, então, pra gente terminar, fala um pouquinho aí, né, dos teus contatos, ou do contato da Re-Up, se a Re-Up é online, como é que funciona? A gente vende para todo o Brasil, né? No Instagram, principalmente. E a loja física fica aqui em Porto Alegre, na rua Felipe Neri, 406, sala 303. Dá uma olhadinha lá no Insta, todo dia eu posto coisa nova. Quem já me acompanha há algum tempo aqui sabe. A gente vende bastante ali pelo Instagram, nos stories. E na nossa loja física também, se tu quiser ter essa experiência de compra
né? Física também é bem bacana. Vai lá tomar um cafezinho com a gente, conversar, trocar uma ideia. Vai ser muito bem-vinda. Maravilhosa. E antes de eu finalizar com uma reflexão que eu sempre trago, eu quero também falar para vocês que eu tenho um e-book que eu fiz com muito carinho, que se chama Viver Consciente. Se você quiser baixar, ele é gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser experimentar e sente que está precisando dar uma desacelerada, eu também te convido a conhecer as minhas aulas de yoga restaurativo, o meu programa que se chama o Guia O Corpo Pé de Calma, que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, vou terminar então com uma reflexão aqui do Girl Boss, para a gente encerrar o nosso episódio. Ela fala o seguinte: tenho 3 conselhos que quero que você lembre. Nunca vire gente grande. Não se torne uma pessoa chata. Nunca deixe o sistema te dominar. Ok? Beleza. Então vamos começar. Amei. Ela é ótima, né? Amei, então amei. é isso. Dá um tchauzinho ali na câmera do meio, Carol. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.